Nem só de loiras vivia Hitchcock. Na hora de construir seus plots mirabolantes e tramas macabras, o mestre do suspense também amava colocar em seus filmes gays excêntricos e sociopatas. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um item da sétima arte. No início dos anos 50, Alfred Hitchcock estava precisando urgentemente de um hit, tal qual uma diva pop. Isso porque, de 1947 a 50, o diretor inglês entregou 4 filmes que fracassaram, um atrás do outro, seja na bilheteria ou porque os filmes saíram tão caros que não conseguiram gerar lucros. Agonia de Amor, Festim Diabólico, Sob o Signo de Capricórnio e Pavor nos Bastidores. Aquilo colocou a sua própria empresa de produção de filmes em apuros, sem falar na sua imagem como um dos melhores diretores que tinham surgido nos últimos anos. Na busca por material novo, Hitchcock decidiu apostar no livro de estreia de uma mulher chamada Patricia Highsmith, de 1950, que havia recebido vários prêmios em seu lançamento. Caso não saiba, Patricia Highsmith seria autora em 1955 do livro O Talentoso Ripley, sucesso de crítica e público que desde lá já ganhou filmes com Alain Delon, Matt Damon e segue agora em 2024. Quando ainda estava sentado num trem com a sua esposa Alma e o seu amigo escritor Wilfred Cook, o Hitchcock e os dois começaram a bolar ideias que tornassem a história da Patricia um pouco mais ousada do que já era e que, de certo modo, refletisse os tempos pelos quais os Estados Unidos passavam. O roteiro final desse projeto ainda passaria pelas mãos de outras pessoas, mas a ideia principal do Wilfred Cook se manteria e seria o cerne da história. E qual era essa ideia? Nada demais. Apenas transformar um dos protagonistas em um vilão homossexual. A premissa, de fato, já estava ali no livro, pois Patricia Highsmith, além de ser uma mulher lésbica, curtia colocar um teor homoerótico em seus suspenses, mas aquilo também já era quase um hábito de Hitchcock. Em 1948, com Festim Diabólico, seu primeiro filme colorido, com a ajuda de um roteirista gay, Hitchcock adaptou um caso criminoso de um casal gay e escalou atores LGBTs para os assassinos protagonistas. Contudo, o cinema hollywoodiano do período andava sob a censura do hoje conhecido como Código Reis, um conjunto de regras autoimpostas pelos estúdios de produção para evitar que os filmes provocassem demais o país. E uma das proibições máximas era fazer, aspas, qualquer inferência de perversão sexual, onde a homossexualidade se encaixava na época. Mas isso só queria dizer que não podia colocar nas telonas pessoas LGBTs de forma explícita. E escritores e produtores, quando queriam, sabiam fazer isso de forma bem sutil, o que era o caso de Hitchcock e Wilfred Cook. Assim, na metade de junho de 1951, saiu Pacto Sinistro, estrelado por Farley Granger e Robert Walker, e tendo Ruthie Roman como a mocinha, e a filha de Hitchcock, Patricia, como a irmã sapeca dela. Na trama temos Farley Granger como Guy, um jogador de tênis famoso que está namorando a filha de um político, mas não pode se casar com ela, pois ainda está preso a outro casamento. Sua ex, uma mulher de óculos grossos e namoradeira, não quer lhe dar o divórcio, pois sabe que o tenista agora conhece gente importante. Olha, se eu soubesse onde essa besteira de tênis levaria você, eu não teria me separado. O que está querendo dizer? Não quero mais o divórcio. Mas a trama começa quando Guy topa com um fã seu numa viagem de trem. Esse fã, que sabe quase tudo de sua vida, é Bruno, um cara invasivo, riquinho, excêntrico e falante, que se veste um tanto chique demais, mas é mimado pela mãe e odiado pelo pai. Eis que na conversa Bruno brinca que algumas pessoas não fariam diferença no mundo se morressem, e bem que a ex de Guy e o pai de Bruno podiam ser algumas delas. E que tal se cada um deles matasse essa pessoa pelo outro? Você executa o meu crime e eu o seu. Uma vez que Bruno tem um pai tão rico que nem precisa trabalhar, dá a entender que ele só quer se livrar dele por dinheiro, pois é um bom vivan hedonista que só quer curtir a vida, um vagabundo, como ele mesmo diz. O curioso é que se fosse nos tempos atuais e Bruno conhecesse o mercado Bitcoin, ele nem precisaria recorrer a atitudes tão extremas assim. Isso porque o MB é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, que já conta com mais de 4
milhões de pessoas. E nem precisa ser tão antenado assim para saber que Bitcoin, moeda digital ou criptomoeda, é um investimento do futuro. E também não precisa ser expert para começar a experimentar. Todo mundo sabe que o primeiro passo é o mais difícil e para ajudar, o MB lançou uma campanha para incentivar novos investidores. Primeiro, claro, você tem que criar uma conta totalmente de graça na plataforma. Em menos de 5 minutos você já resolveu isso, tanto pelo site como aí pelo celular mesmo. Depois, basta investir pelo menos R$50 em algum ativo disponível lá na plataforma e em até 7 dias cai direto na sua conta R$25 de crédito. Agora para você usar como quiser. E não precisa ter medo, não é jogo que depende de sorte, é realmente um investimento. E o MB funciona em transparência com órgãos reguladores como o Banco Central, então é seguro e confiável. Lembrando que você só recebe esse crédito se fizer alguma movimentação na sua conta a partir de R$50. Isso também não é uma recomendação de investimento. Confira as condições e regulamentos no site oficial. Além de criptomoedas, o MB também oferece outros ativos digitais. São mais de 600 opções para investir, mas essa campanha recente é exclusiva para novos clientes e foi prorrogada por tempo limitado, feita para dar aquele incentivo básico que faltava para você que sempre teve curiosidade sobre esse tipo de investimento e não sabe muito bem por onde começar. Então confira aqui pelo QR Code na tela ou pelo nosso link exclusivo, que vai ficar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. E faça como a gente, que com pouco já pode estar mirando aí num bom retorno a longo prazo. Só que talvez o problema de Bruno não seja com o dinheiro. No livro de Patricia Highsmith, Bruno é retratado como um alcoólatra nojento e repugnante. Já na adaptação de Hitchcock, Bruno até bebe, mas isso não parece ser seu grande problema. E definitivamente, pelo menos na aparência, ele não é nojento, mas um famoso almofadinha. E aqui jaz o primeiro truque. Bruno calça sapatos caros e chamativos. Guy, sapatos comuns. Como bem ressalta a cena de abertura, onde o pé de Guy sem querer toca no de Bruno, chamando a atenção deste. Para completar, Bruno usa gravatas nada comuns, ilustradas com lagostas, desenhadas inclusive pelo próprio Hitchcock, segundo o biógrafo Donald Spoto. Suponho que você achou isso chamativo, mas minha mãe me deu e uso para agradá-la. Ressalta o personagem sobre seu visual. Ok, até aí, nada demais. Corta para 12 minutos depois e surge Bruno num roupão de seda, tendo as unhas feitas por sua mãe e um diálogo que ressalta o quanto ele é mimado. Mas os dois se dão muito bem. É Bruno quem diverte e faz a mãe rir. Eles são bem íntimos, fica claro, diferente do pai, um homem opressor visto pelo filho quase como um monstro. Quando o pai chega em casa, por sinal, frases soltas e um tanto peculiares são entreouvidas. Ele precisa de tratamento antes que seja tarde. É a última coisa que farei para que ele seja tratado, nem que seja à força. Ele deve se submeter a um tratamento em algum lugar antes que seja tarde. Mas do que exatamente o Bruno precisa ser curado? O filme não ressalta que ele seja mesmo um alcoólatra inveterado e destrutivo como no livro. E é fato que o Hitchcock era um cão com detalhes, tanto textuais quanto visuais. Tem uma cena icônica que envolve uma sarjeta e ele escolheu o lixo que ia aparecer nessa sarjeta. Então dificilmente essa parte importante da história ficaria sem o devido reforço. E é agora que você faz a soma dos fatores. Um homem mimado, que se veste um tanto peculiar demais, se dá muito bem com a mãe, faz as unhas, usa um roupão de seda com estampas, não se dá bem com o pai e sofre de algum mal que precisa ser tratado. Sim, aí você tem o famoso queer coding, uma codificação LGBT, quando mais de um elemento cria um subtexto, geralmente estereotipado, para que o público, consciente ou não, perceba que tal personagem não é lá 100% heterossexual. Como bem resumiu o biógrafo Patrick McGilligan em sua premiada biografia de Hitchcock de 2003. Como fez em Festim Diabólico, Hitchcock transformou a sexualidade de Bruno num fascinante subtexto do filme, para qualquer um que se importasse em notar, desde que não fosse alguém do estúdio de cinema ou da censura. Wilfred Cook também sabia como codificar os sinais do seu círculo de amigos, e nas suas mãos o Bruno do filme virou um
Dandy, um filhinho de mamãe que fala francês e professa ignorâncias sobre as mulheres. Dandy, vale notar, é um estereótipo de um homem vaidoso e elegante demais, que chega a levantar dúvidas sobre sua sexualidade. Clichê popularizado por atores como Vincent Price e George Sanders, por exemplo, e ainda utilizado em Hollywood para sinalizar vilões, até hoje por sinal. Mas por que Hitchcock e seus colegas colocariam tudo isso num filme em meio à censura? Simples, Guy, o atleta perfeitinho, hétero, comportado, casado, ansioso para deixar o mundo dos esportes e de repente entrar para a política, era a idealização do cidadão de bem, diante da histeria na Guerra Fria, que tomou conta do Ocidente. Essa histeria estava mirando homossexuais junto com comunistas como inimigos do Estado. A própria insipidez e decência de Guy fizeram do personagem um substituto para as vítimas do clima anti-homossexual. Resume Patrick McGilligan, citando o estudioso de cinema Robert L. Carringer. E Whitefield Cook era um esquerdista que levantou suspeitas do governo do país. É por isso que, diferente do livro, no filme Guy não se torna um assassino. O único vilão aqui é Bruno, capaz de matar com as próprias mãos uma mulher inocente e que tenta corromper o mocinho. Não é à toa então que Pacto Sinistro também é um filme sobre duplos. Bruno é tudo aquilo que o Guy do início dos anos 50 não pode ser. Solteiro, dependente dos pais, excêntrico, de sexualidade discutível e mentalmente problemático. Só que dessa vez, Farley Granger, assumidamente bissexual, interpreta o cara exemplar, diferente de Festim Diabólico. Mas Robert Walker realmente sofria de problemas psicológicos, e pouco antes de entrar para o filme, tinha saído de uma clínica psiquiátrica. O ator morreria 2 meses após o lançamento do filme. Mas no fim, Pacto Sinistro foi um baita sucesso de público, em parte graças à divulgação do Hitchcock, que promoveu o filme junto com a sua filha. E esse reavivamento sustentou a fama do diretor, que então pôde entrar na sua década mais icônica, dirigindo agora clássicos com ótima bilheteria, como De Esquema pra Matar, Janela Indiscreta, Ladrão de Casaca e O Homem que Sabia Demais, por exemplo. Vale ressaltar que às vezes a censura do Código Reis até sacava a homossexualidade por trás das coisas, e contanto que aquilo só se aplicasse ao vilão e ele pagasse no final do filme, o negócio passava. E embora hoje a construção do Bruno pareça homofóbica, talvez não fosse a intenção do Hitchcock. Bruno, por sinal, só comete seu crime após as falas do pai que queria interná-lo. Ao mesmo tempo em que ele é o alvo a ser destruído porque ameaça a sociedade, ele também é a representação da reação do oprimido diante da figura opressora, o pai, que acha que tratá-lo como um doente é a melhor forma de correção. Prova disso é que o crime causa um trauma e gera gatilhos em Bruno, que levam a crer que ele não era de todo um sociopata, só realmente estava desesperado para se livrar de algo. E é fato que essas codificações já existiam no cinema, elas não foram criações do Hitchcock e se fixaram na cultura pop, de séries a filmes e animações, sendo reproduzidas até hoje para gerar incômodo. A gente inclusive tem um vídeo mais antigo do canal, onde a gente fala um pouco desse recurso nas animações da Disney. Se você ainda não viu, fica aí a dica. Em 2012, em Skyfall com Daniel Craig, surge o vilão Silva, um loiro, elegante, bem arrumado, que acaricia o agente James Bond. E sim, essa caracterização foi de propósito, como contou o próprio roteirista em entrevista. Pensamos no que deixaria o público realmente desconfortável e decidimos apostar na cartada do homoerótico. Ou seja, Alfred Hitchcock só previu que passados mais de 70 anos, a homoafetividade ainda seria um vilão, visto como corruptor, ameaçador e perturbador para muita gente que se diz cidadão de bem. Oi, sócios! Muito obrigado se você parou para ver este vídeo, se você chegou aqui nesse finalzinho com a gente. Esse é praticamente um quadro aqui do canal em que a gente pega esses clássicos que tinham subtextos LGBTs e tenta comentar ou dissecar um pouquinho. A gente já tem outros vídeos, tem um sobre Juventude Transviada,
tem um sobre o Ben-Hur, tem um vídeo mais recente sobre a Guilda e também tem outro vídeo do Hitchcock que a gente falou um pouco do Festim Diabólico. Ele é um vídeo mais antigo do canal, a gente não tem coragem de assistir. Se você tiver coragem de assistir, fica aí essas dicas caso você queira saber mais. Acho que um detalhe interessante também que a gente não colocou no vídeo é que o Hitchcock no filme, ele faz o filme se passar na capital dos Estados Unidos. No livro ela não se passa na capital, se passa em outras cidades. E o Pânico Vermelho e o Pânico Lavanda, que foi essa perseguição tanto comunista quanto LGBT, ela se deu muito forte na capital, né? Então é interessante ele escolher a capital de Washington como pano de fundo do filme, e às vezes é bem evidente, em algumas cenas ele coloca assim o Capitólio no fundo do filme para você lembrar onde se passa a cidade, porque realmente era o governo que tinha medo de contratar funcionários homossexuais, né? Então eles achavam que os funcionários públicos homossexuais iam vazar informações do governo. Então tinha aí meio que essa treta. E nós decidimos focar mais no vilão, mas também existe a teoria de quem estuda esse filme de que o personagem do Fowler Granger, ele também seria um homossexual disfarçado no armário ou mesmo um cara bissexual, seja pela escolha do Fowler Granger, que era um homem assumidamente bissexual no cenário, e o personagem ele tem uma certa delicadeza e às vezes dá a entender que ele não tem tanta raiva assim do vilão, tanto que quando acaba o filme perguntam quem era o cara lá que termina e ele não fala mal dele, ele fala só, era um cara inteligente. Então meio que não termina com uma certa amargura. Ele tinha certa delicadeza, tanto que tem uma cena também em que o Bruno, o vilão, causa numa festa, mas ele arruma a roupa do Bruno, manda ele com cuidado pra casa, então fica ali uma coisa entre... Tem alguma coisa ali a mais, né? De repente um carinho, uma paixão, uma admiração. Então fica aí meio que implícito. Sem falar também que também tem a teoria de que ele está se casando com uma mulher do governo, do estado, para justamente abafar o fato de que ele talvez seja um homem gay, o que lembra bastante até a série Fellow Travelers, né? Companheiros de viagem. Fica até a dica, porque é justamente um casal homossexual e tem um deles que se envolve com uma mulher que se passa também no meio político. Então lembra bastante, fica aí também a dica se você ainda não assistiu. E é isso aí, sócios, dadas as informações extras, vamos lá para nossa brincadeirinha de final de vídeo, que é a nossa frase de engajamento, ou para você que quer comentar aqui no canal e nunca comentou ou não sabe o que comentar. A nossa frase de hoje vai ser Estranhos no Trem, em referência ao título original do filme, então comente aí Estranhos no Trem, mas não esqueçam também do like de vocês ou de ripar esse vídeo. E caso queira contribuir com o canal de outra forma, lembrando sempre do nosso Apoia-se, o Seja Membro, temos também aqui o botão Valeu e temos também o nosso Pix. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por fazerem o Sociocrônica possível. E até o próximo vídeo. Tchau!